né? Amém. Glória a Deus. Então, na sua opinião, professor Marcos, esses dias a gente estava falando sobre o livro Peregrino. Essa é a última pergunta. Nós estávamos falando sobre o livro do Peregrino. E aí, eu achei muito interessante esse livro, para mim, um dos melhores livros que eu já li até hoje. E vai chegar um momento que o cristão, né, que no caso ali era o peregrino, e também o fiel, chega numa feira chamada Feira da Vaidade, e o fiel é morto, né? O que me chamou a atenção é que na conversa ali, né, a qual teve um ato de julgamento, eles sempre falaram a verdade. Só que os personagens ali, eles eram tão terríveis, tão pecaminosos e tão diabólicos, que eles não queriam de forma alguma ouvir o fiel e matar o fiel. Será que, trazendo para os nossos dias, a verdade, como o apóstolo Paulo fala em suas cartas, a verdade, ela também seria tão rejeitada a ponto das pessoas perseguir? Porque hoje eu tenho observado algo muito sério. Por exemplo, a Assembleia de Deus é uma igreja raiz, uma igreja antiga, uma igreja histórica. Mas nós temos visto muitas igrejas, que até a antiga também, por o líder aceitar o pecado, viver no pecado, ele ensina isso, mostrando a Bíblia, sem temor nenhum de Deus. Sem temor nenhum de Deus. Com isso, tem dado um nó na cabeça das pessoas. E muitos têm lotado essas igrejas para que nós que pregamos a verdade, cada dia mais sermos rejeitados. A minha pergunta é relacionada a isso. A verdade tem também feito essas pessoas que não querem viver a verdade perseguir a igreja? Amém, irmão. É uma pergunta bem complexa, bem ampla. Eu vou sintetizar no seguinte. A verdade, ela é verdade independentemente de tempo. Existe um adágio aí antigo que uma mentira falada 1000 vezes se torna uma verdade. Não, ela continua sendo mentira, né? A questão é que as pessoas começam a sufocar a verdade e colocar no lugar da mentira. Aqui o que era mentira antes se torna verdade e o que era verdade se torna mentira. E tudo que é verdade e que vem de alguma forma constrangir, limitar ou até mesmo bloquear certas ações e atitudes é visto com perigo. A verdade incomoda as pessoas. A verdade, ela tem um caráter de transformação. E as pessoas querem ser transformadas, querem mudar. É errado fazer tal coisa, mas elas vão querer fazer isso? Não. Então, para isso, quem for maior vai usar o seu poder, sua atitude, para sufocar essa verdade e colocar a mentira no seu lugar. Isso é lamentável. Seja no âmbito cristão ou fora do âmbito cristão. Seremos perseguidos por falar a verdade. Jesus foi perseguido porque ele falava a verdade. O centro da vida de Jesus é a verdade. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O centro é a verdade. Conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade vos libertará. Subentendendo que Jesus é a verdade e subentendendo que a verdade do evangelho ela transforma e muda as pessoas. Então, quando eu não conheço a verdade, Jesus diz, vos será libertado, né? Será liberto. Quando eu não conheço a verdade, eu estou com a mentira. Se eu coloco a mentira no lugar da verdade, subentende que eu sou escravo da mentira. E sendo escravo da mentira, lamentavelmente, quem vive alimentando a mentira vai querer passar isso para as pessoas, para as mentalidades. E, lamentavelmente, o que você colocou aí, líderes religiosos pregando isso aí, não que para mim seja novo isso, mas eu acho isso de uma petulância gigante. O que eu vejo é o seguinte, o que eu vejo é que venha como estais e permaneça como estais. Líderes com medo de falar Bíblia. Líderes com medo de dizer que a pessoa está errado. Então a pessoa está no erro, no pecado. E continua no pecado. Não há mudança alguma, não há transformação. Pior, transformação é outro nível.
Transformação é o último estágio. Você conhece, você é liberto, você muda sua vida, seu estilo muda e você é transformado. De fato, essa pessoa foi transformada. Mas o que se vê hoje não é nem mudança. A pessoa vem como está, permanece do mesmo jeito. Nenhum líder prega contra o pecado, contra as coisas que são erradas, não num legalismo doentio, delirante, extremista, mas a gente tem que ser equilibrado. Perdão. E o segundo nível é líderes em si que erram e que pecam entre si e evitam falar sobre essas coisas. Que está no erro, está no pecado. E o pior devaneio é quando esses que erraram e pecaram começam a pregar contra as coisas que praticam. Ele adulterou, não pode adulterar, que não sei o quê. Ele está intrigado ao B ou C, não pode se entregar porque não sei o quê. Ele não ama A, B ou C. Você tem que amar, isso é hipocrisia. E o último nível que eu acho que é mais gritante são líderes, eu chamo gestores, né? Gestores que, por algum motivo, um filho, uma filha, um cunhado, o genro, a nora, entraram no pecado e simplesmente para manter o status de santidade que está na frente, não comunica a igreja, que ali é a comunhão. Provérbios 28:13, se não estiver enganado. Está em comunhão, meu irmão. Começam a estar ocultando, omitindo o erro e o pecado, e simplesmente transfere para outra localidade, vai passar umas férias em tal canto, depois você volta. Ninguém vai saber mais. Ocultou o erro e o pecado da pessoa. Filhos erram, pecam e não fazem nada. Isso, para mim, é uma omissão, conivência, e quando a gente toca no erro, no pecado, esses líderes ficam assim, fingindo que nada vão de encontro a você. Isso é chamado de negacionismo, terceiro nível doentio de quem está na carne, que não é crente de verdade, né? Então, olha o problema da verdade. A verdade é essa. Errou, pecou, seja humilde. Eu errei, meu irmão, eu pequei. Não é para confessar à igreja qual é o erro, o crime ou algo semelhante, não. Mas, olha, meu irmão, minha filha, meu filho, meu sobrinho, meu genro, meu irmão pecou, errou, e ele estava pedindo perdão à igreja. A igreja libera perdão? Amém. Isso é lindo, isso é magnífico. A gente vê, tá vendo? Ó? Quer dizer que esse líder aí, ele não oculta, não passa a mão no erro da família. Simplesmente é bíblico. Mas o que acontece oculta-se. Então, essa verdade, ela não vem à tona. Então, são negacionistas. E, lamentavelmente, isso ocorre e acontece. Para mim, desse tipo de pessoa estando à frente do trabalho, eu honro o status ali. A pessoa, ela quebrou o status. Lamentavelmente, essa pessoa, eu fico até constrangido de dar até a paz. Porque eu vejo um nível de negacionismo. Eu oro por a vida deles, para Deus ter misericórdia, e um dia a verdade vai vir à tona. Então, quem quer da verdade, tem que ser da verdade. A Bíblia diz, em Mateus 5:37, se eu não estiver enganado, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Sim, na frente da igreja. Não, fora da igreja, pecado. Não, não, não na igreja, não no mundo, mas ao contrário. Se você fizer uma coisa discrepante, isso é erro, é pecado. Então, tem muita gente fazendo isso, legitimando a omissão, a conivência e a omissão. Isso é pecado, é errado. A verdade está sendo banalizada. E a banalização é um perigo. Porque quando você perde a moral, você se torna banal. Essa frase eu já criei há alguns anos. Forte, glória a Deus. Professor Rony, eu preciso te fazer a última pergunta. E ela você faz a pergunta sobre tribulação. Pergunta ao irmão aí, que o irmão é escatológico. Viu? A igreja vai ou não vai passar pela tribulação? Eita. Então vamos lá. A pergunta que eu vou fazer, e aí depois o senhor pode emendar essa aí também, tá? Como é a última pergunta. Eu queria... Esses jargões, agora vamos para o lado pentecostal também, né? A gente vê muitas pessoas, até igrejas que eu já congreguei, de falar assim, de pegar no chifre do diabo, que é como se fossem super-heróis. Como se fossem super-heróis, né? E muitas das vezes traz para a igreja que
parece que eles nunca estudaram história a respeito de perseguição, de nada. E nem que parece que eles não sabem que os discípulos, os apóstolos, morreram por amor ao evangelho. Eles trazem para a igreja como se a igreja fosse sempre inabalável, e o que eles quiserem fazer com o diabo, pode fazer, né? Esses jargões, essa questão de jargões, essa questão de, vamos dizer assim, desses ensinamentos. Qual que é a visão do senhor sobre isso? Qual que é o cuidado que os irmãos, até líderes, fica à vontade de explicar para nós, né? Qual que é a problemática quando a gente já conhece a história da igreja e essas pessoas usam isso aí, ensinando que a igreja ela é inabalável até nesse sentido. Deu para você entender? Perfeito, perfeito. Fica à Olha, vontade, por Paulo, favor. ok. Eu acredito que um evento que contribui muito